Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nós estamos no nosso programa Bom Dia São Pedro deste primeiro sábado do mês e queremos lembrar-nos, em primeiro lugar, do que Nossa Senhora pedia, né? Os 5 primeiros sábados do mês, de fazermos reparação ao seu Imaculado Coração pelas tantas ofensas que lhe são infligidas, né? E sabendo que esse esforço piedoso é fecundo para a salvação de tantas almas, porque quando a gente repara o coração da Virgem Maria pelos pecados cometidos por pessoas, né? Então, o nosso desejo é que também esses pecados reparados possam também ser fonte de misericórdia de Deus pela Virgem até o coração daqueles que assim acabam ofendendo a Virgem. Então, as disposições bons são aquelas pedidas por Nossa Senhora Irmã Lúcia, a missa, a comunhão, né, a oração de reparação e assim por diante. E o evangelho de hoje, então, é o evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. João 7, 40 a 53. Invoquemos o Espírito Santo e deixemos-nos conduzir por ele neste nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias, mas alguns objetavam: porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quero lhes convidar a refletirmos hoje, a partir deste Evangelho, sobre, em primeiro lugar, sobre aquilo que nós poderíamos chamar de caricatura de Jesus, né? Ou de Jesus, ou da igreja. Acontece muito frequentemente que hoje em dia, e acho que talvez em todos os tempos, né, não acredito que sim, que muito facilmente as pessoas, enfim, a gente acabe criando como que uma caricatura de Jesus, delimitando-o na sua ação, na sua essência, no seu ensinamento, aquelas coisas que estão de acordo com o que a gente gostaria, esperava, com a nossa ideia de Messias, de Salvador, de Deus, né? E no final das contas,
é um Deus muito bem domesticado, né? Que fala o que a gente quer, quando quer, do jeito que a gente quer, né? Então, esse é um problema sério, porque um Deus assim não vai nos salvar jamais. A objeção aqui dos fariseus em relação à Galileia demonstra uma tremenda falta de conhecimento de Jesus, que, claro, a sua origem de nascimento, né, ficou obscurecida para o conhecimento da maioria das pessoas, porque justamente os pais de Jesus, José e Maria, viveram sim na Galileia, apesar de Jesus justamente ter nascido em Belém. O fato aqui é que, ou seja, havia um desconhecimento de Jesus, talvez para eles inacessível, né? Ou seja, não era possível saber exatamente, e ninguém talvez tinha ainda corrido atrás para saber a genealogia e tudo mais de Jesus. Não é essa a questão. A questão aqui é justamente compreender que desconhecer nosso Senhor destrói a nossa fé. E, infelizmente, era o que acontecia, por exemplo, aqui com os fariseus, né, com os mestres da lei. Eles tinham criado um esquema de vida religiosa fechado dentro de uma manipulação das coisas que eles tinham aprendido e acomodado ao seu jeito de ser. E a isso chamavam de lei. A lei a que eles se referem acabou sendo como que substituída, a lei de Deus, por aquele monte de coisa que eles tinham criado. Tanto que Nosso Senhor depois vai esclarecer qual é o primeiro mandamento, tanto que vai dizer que muitas vezes eles substituem a lei, né, por uma tradição humana e assim por diante. Então, esse é o problema, ou seja, o desconhecimento de Nosso Senhor. Naquele tempo, o desconhecimento da lei, não na letra, poderiam saber de cor, mas não conseguiam entender a essência, né? Não conseguiam chegar na palavra, e isso fazia com que esse desconhecimento justamente destruísse a fé deles. Vejam só, veio o Salvador, veio o Messias esperado, eles esperaram tanto tempo por isso. Ele veio e eles não viram, não entenderam, não acolheram, não aprenderam com ele e não foram salvos por ele. Queira Deus que tenha, Deus na sua misericórdia, quem sabe tenha feito com que alguns deles, ao passar do tempo, tenham se convertido, a gente não sabe, né? Mas se eles permaneceram no seu fechamento, não acolheram a salvação. Deus que morreu por eles, né? Não conseguiu salvá-los por seu fechamento, se for o caso. A gente não sabe, logicamente, porque aqui são os mistérios divinos. Mas o convite, então, a compreendermos a importância deste conhecimento de Nosso Senhor. E, por fim, um terceiro ponto que Luiz convidou a meditar é sobre a questão do fato de Jesus ser Messias, né? Ou seja, de ser aquele que Deus tinha prometido e que vinha para salvar, né? Será que a gente tem noção de que Nosso Senhor, Ele vem para nos salvar? Será que a gente tem noção da necessidade que nós temos de salvação? Que não podemos viver senão num caminho de salvação e, portanto, num caminho com Cristo? Um Deus que não me converte, que não me chama a conversão, que não me fere para me curar e me transformar? Um Deus que deixa tudo acomodadinho, bonitinho? Não é esse aqui. Não é o Messias, não é o Salvador. Então, como é que eu me relaciono com Deus? Como meu Salvador? Ou como um amiguinho, um camaradinho aqui, né? Com quem eu passo um tempinho, né? Pensemos nessas coisas e que isso desperte a nossa vida de oração para uma intimidade mais profunda com o nosso Senhor. Que isso desperte o nosso coração para uma conversão mais autêntica. Que desperte a nossa vida como um todo para gestos e atitudes que possam realmente testemunhar a presenciação de Nosso Senhor dentro de nós e junto conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos para os nossos avisos, recordar então em primeiro lugar das vias sacras, né, às 18 horas aqui na Matriz, e o convite a não deixarmos de fazer, seja com a paróquia, seja aqui, ou seja depois nas famílias, nas comunidades,
ou em casa mesmo, né? Como for melhor. Nós ainda temos os livrinhos da Quaresma à disposição e o Círio da Família que nós queremos acender na vigília pascal, no sábado santo ou no domingo de Páscoa, enfim, do Círio pascal, né? Então o Círio da Família para ser acendido no Círio pascal como um sentido de trazer a luz, né, para a nossa igreja doméstica. Esse círio por enquanto parece que acabou, né, ou está acabando. Então aqueles que querem, eu peço que esperem até segunda-feira, porque aí a partir de segunda, terça-feira, enfim, eles chegarão aqui e a gente vai conseguir disponibilizar novamente. Um convite, uma convocação ao ensaio geral de canto litúrgico no dia 20 de abril, quarta-feira, às 19h30, na Capela São José, no bairro Floresta. Na próxima terça-feira, nós temos a nossa reunião do CPP, do Conselho de Pastoral, às 19h30, no Salão São José, no bairro Floresta. E nós já temos à disposição os horários de confissões nas comunidades, enfim. E aí eu quero convidar a todos a acompanharem e verificarem os horários da própria capela ou da capela que for mais próxima, enfim, nas nossas mídias sociais. Se o padre ficasse falando aqui, seriam, enfim, muitos momentos aí muitas informações, provavelmente a gente iria esquecer, né? Mas então nas nossas redes sociais vocês vão poder se inteirar e também se organizar para. Vejam que a organização para o sacramento da confissão não é só ir na hora que está marcado e que o padre vai estar esperando, mas é fazer o próprio exame de consciência, caprichar num autêntico arrependimento e fazer os nossos propósitos para que a gente consiga virar, né, as situações de pecado e crescer na busca da santidade, certo? Por fim, queremos elevar a vida dos nossos irmãos que hoje estão de aniversário, daqueles que celebram o dom da vida matrimonial, elevá-los à Virgem Santíssima, confiando-os à sua materna intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares e vossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.